Pastor, vim aqui para dizer, já não quero servir este mundo tão fútil. Pastor, abra seu coração, momento da palavra de Deus. Eu não quero viver uma vida inútil. Vamos, portanto, à leitura e algumas considerações. Hoje o salmo do dia é o salmo de número 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com os lábios, lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e porém salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada, em forno de barro, e purificada 7 vezes. Tu nos guardarás, Senhor, desta geração, nos livrarás para sempre. Os ímpios circulam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Muito bem, é o Salmo 12. Este salmo, queridos irmãos, ele tem por cabeçalhos ao mestre da música. É um salmo de Davi, título idêntico ao 6º salmo que temos na Bíblia. A gente está acompanhando esses estudos e temos crescido. Então, observando esses salmos, na verdade é como se não tivesse muito o que acrescentar de novo. E por isso que a gente vai fazendo uma avaliação e pensar realmente no que Deus tem falado, está falando conosco através dessa palavra. E esse assunto, ele é muito importante, principalmente quando estamos em tempos tumultuados, como eu falei ontem no salmo do dia de ontem. Supõe-se esse salmo ter sido escrito enquanto Saul perseguia Davi, e perseguia Davi porque Davi, o escolhido de Deus, e Saul, movido pela inveja, queria matá-lo. No primeiro e segundo versículo desse salmo, se você tiver com sua Bíblia aberta, ele diz: salva-nos, Senhor. Ele pede a Deus livramento, salva-nos. E Davi aqui, ele se coloca se lamentando diante do Senhor por conta de deslealdade de sua época. Naquele tempo já tinha pessoas desleais, até se aproximava, mas eram traidores, soberbos. Parece que em todo o tempo tem isso, né? Ainda hoje a gente vê essas questões. A gente viu o próprio Cristo sentado na mesa com pessoas que não tinham coração com ele. O próprio Jeová, ele fala sobre isso, de pessoas que oprimem. E Davi tocou a melodia falando sobre a dor do seu coração. Era um poeta. Então aqui, quando observamos esse salmo, temos algumas dicas para quem está pregando e para reflexão. Ele começa pedindo um grito de socorro: salva-nos, Senhor. Uma oração curta, mas sugestiva, oportuna e bem direcionada e veemente, com força. Salva-nos, Senhor. Salva-nos, ó Deus. Tem misericórdia. E no versículo 2 ele diz: cada um fala com falsidade ao seu próximo. É muito difícil, porque quem conhece o coração do homem é Deus. Às vezes as palavras são até macias. Davi teve essa experiência, mas essas pessoas, na verdade, elas não estavam com o coração com o salmista. É um fato que ele começa a lamentar, e ele fala como
Tudo na vida é difícil quando a gente convive com as pessoas que estão muito longe da sinceridade, até esboça às vezes piedade, aquele rostinho, levanta a mão e tal, e é tantas palavras macias, mas o coração está cheio de peçonhas, de maldade, de ressentimento, de inveja. E aqui ele fala sobre isso. Salva-nos, Senhor. É o socorro que ele pede. E aqui, irmãos, a gente vê Davi buscando de Deus, o Deus que é honesto. E ele fala que está faltando honestidade na terra. Ele fala nesse Salmo de número 12. Esse discurso é sobre a prevalência dos males que tem acontecido e conversas inúteis, conversa vã. O versículo de número 3 diz que o Senhor cortará os lábios lisonjeiros. Vai cortar, porque tem muita falsidade e língua que fala com soberba. E aqui, meus irmãos, a revolta da língua, sua pretensão de poder, autonomia, liberdade, e muitas vezes são um contraste com a confissão do crente fiel, porque conhece que precisa da graça e da misericórdia de Deus. Aqui a gente percebe da falsidade do ser humano. O método aqui é de rebelião. Cada um fala com falsidade, bajulação, fala coisas que não sente, mas às vezes é para agradar e são oportunistas. É estranho isso, mas Davi, ele passa que esse perigo pode acontecer na minha vida, na sua, de qualquer um. Por isso que a gente tem que ter cuidado até com quem falar. Ter cuidado o que se falar, porque certamente vão interpretar de outras formas. E aqui nós percebemos a preocupação do salmista. E ele segue adiante. Por causa da opressão dos pobres, do gemido necessitado, Deus vai se levantar. Porém em salvo aqueles para quem eles sopram. Quantas pessoas são vitimadas da maldade dos poderosos, daqueles homens que às vezes tem até uma supremacia aqui na terra e usa aquela autoridade que Deus lhe deu para o mal. E a gente não precisa fazer um discurso inflamado sobre isso, que a gente vê essa realidade no mundo, não só no Brasil, mas no mundo. Queridos irmãos, deixa eu falar o versículo 6, o que é que ele diz? As palavras do Senhor, essas são puras, como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. A pureza, o teste, a permanência e a veracidade da palavra do Senhor. Passará o céu e a terra, minhas palavras não podem passar. 7 provações em que os crentes testam as palavras. É para pensar um pouco sobre essas questões. Quantas vezes você tem sido provado, você tem sido provada, minha irmã, meu irmão, mas Deus é quem dá a vitória. Tu nos guardarás, Senhor, desta geração perversa, distante de Ti. Aqui fala de preservação. Você sabia que Deus tem nos preservado? Tem nos guardado? Você lembra do Salmo 124? Se não fosse Deus, hein? Só Deus. Porque nas ocultas, a gente lê o Salmo de ontem, Salmo 11, que eles se abaixam para ver, para espiar, espreitar e apontar os teus erros. Paulo ele percebia esse perigo dentro das próprias igrejas e ele vivia na dependência de Deus. Preservação. Quem nos preserva é Deus. Ele nos guarda. Ele é o guarda de Israel. E esse texto aqui ele é muito forte e sugestivo para todos nós. Queridos irmãos, o verso de número 8. Os ímpios circulam por toda parte. Isso aqui a gente percebe lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sobre vigilante, porque o diabo, vosso adversário, ele anda rugindo como leão. Ele não para não, é a mente, é muitas vezes distanciado do Senhor, distanciado de Deus, só a misericórdia do Senhor, e Ele é quem tem nos preservado, nos livrado de todos os males. Veja o verso 8, o que é que diz? O verso 8, os ímpios circulam. Pensa que está só circulando o crente, não, pessoas boas, está circulando muitos ímpios. Aqui a palavra ímpio, deixa eu dizer, aquelas pessoas que se afastam de Deus, estão até num ambiente sagrado, mas são maldosas,
E ele começa dizendo, está saltando a fidelidade entre os filhos dos homens. E aqui o comentário de Spurgeon, acho interessante nesse salmo, ele diz: o pecado em lugares altos é especialmente contagiante, chamada aos ricos e importantes para que se lembre da sua responsabilidade e ser agradecido a Deus por tudo. Que seja usada a discriminação na escolha dos nossos representantes, magistrados civis, a responsabilidade que tem um líder, alguém que tem vestido de liderança, muitas vezes foge do seu compromisso, coloca desculpas para não ir, e muitas vezes a gente sabe que é o coração que está se distanciando das coisas de Deus. Que Deus ajude a cada um de nós a realmente buscar fazer a sua vontade. Eu sei que tem muitas dificuldades, meus irmãos, empecilhos, mas eu quero dizer, Deus, Ele ama você. Você é uma escolhida de Deus, você é um escolhido de Deus. Ele vai lhe dar condições de você superar situações e realizar a obra dele. Esse salmo é muito lindo. Apesar de toda a falsidade do homem, existe a verdade, e a verdade é de Deus. A palavra do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. E é nessa palavra que devemos nos apegar. Não se preocupe com palavras de calúnias, de difamação, de mentiras, porque fizeram isso no passado e podem fazer isso hoje. Confia no Senhor, a resposta está chegando. Deus tem te abençoado, você tem visto a mão de Deus e Ele vai continuar operando. Glorificado seja o nome do Senhor. Salmo 12, a falsidade do homem e a veracidade de Deus. Esse é o salmo do dia. Agradecemos sua presença aqui em nosso canal. Obrigado. Pastor, eis a minha confissão, porque fui ovelha perdida, no caminho ferida.